Mas esta manhã o salmo que nós temos para olhar, meditar nele, vai nos mostrar que o nosso Deus é um Deus que nunca nos desilude, é um Deus que nunca nos desampara, é um Deus que está sempre acessível e não há circunstância alguma, por mais difícil que seja, Deus não se aproxime de nós e não nos venha a auxiliar. Enquanto cantávamos alguns dos cânticos e orávamos, enquanto cantávamos estes cânticos, faz chover sobre nós perdão e graça, estava ali no meu lugar e meditava, só há uma razão para Deus não fazer chover perdão e graça. Sabem qual é? É quando eu não me arrependo. É quando eu não confesso. É quando eu não busco. Porque de resto, sempre que eu busco, sempre que eu confesso, sempre que eu me arrependo, Deus faz derramar a sua graça, o seu perdão sobre nós. Ele é um Deus generoso para connosco. Então eu gostaria de olhar para este salmo convosco, Salmo 107. E vamos poder juntos olhar para este salmo e tentar tirar algumas lições para a nossa vida. Este salmo 107 faz parte de uma compilação, porque o livro dos salmos é constituído, digamos assim, por 5 livros que juntos constituem todos estes salmos. Eles foram compilados, digamos assim, em 5 capítulos, e este é o capítulo, ou o livro 5 do livro dos salmos, que começa com este salmo 107, e nós neste salmo 107 vamos olhar aqui 4 cenários principais onde Deus atua. Diz o texto, e abrindo lá no salmo 107, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no, obviamente, aqueles que são remidos do Senhor. Aqueles que Ele resgatou da mão do inimigo. Este é o tema deste salmo. Aqueles que já tiveram um encontro com Deus, aqueles que já experimentaram a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Esses que já experimentaram como Deus atua. Esses que sabem que Deus está vivo. Esses que sabem que Deus está operando na nossa vida. Rendam graças ao Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele então vai mencionar 4 áreas, 4 situações pelas quais nós podemos dar graças a Deus. Quer na nossa própria vida, porque já temos experimentado isto, quer na vida de outros que nós temos acompanhado. Há uns tempos atrás estava a falar com alguém que me dizia, sabes Paulo, eu busco sinceramente a Deus, mas ainda não encontrei. E eu a essas pessoas que me dizem isso, eu digo habitualmente, sabes, se tu buscas realmente, sinceramente a Deus, tu vais encontrar. Porque Deus não está longe. Deus está perto. Deus está ao nosso alcance. É necessário uma atitude no nosso coração. E é essa atitude que nós vamos encontrar aqui no Salmo 107. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre toda a terra, quer do Oriente, quer do Ocidente, quer do Norte e do mar. E agora ele começa a descrever 4 cenários. O primeiro é este, a partir do verso 4. Alguns destes homens, diz a versão King James, algumas destas pessoas que vieram do Norte, do Sul, que vieram do Oriente, do Ocidente, estavam desgarradas, elas tomaram o seu próprio caminho. Elas fizeram as suas próprias escolhas. E elas andavam errantes pelo deserto, diz o verso 4. Pelos ermos, pelos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. E a atitude que Deus espera de nós para Ele poder ser achado é aquela que encontramos no verso 6. Qual é? Na angústia, clamaram ao Senhor. E o que é que aconteceu? Quando clamamos ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Ele conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem uma cidade e que habitassem. E obviamente a conclusão, por causa dessa atitude de Deus, rendam graças ao Senhor, por causa da sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois eles estavam dessedentados, ou eles estavam cheios de sede, e a sua alma foi então dessedentada. A alma estava sequiosa. E Ele fartou-os de bens, aquela alma que estava faminta.
É interessante que esta primeira parte, podes passar para o outro slide, se faz favor. Este é o mote deste salmo que vamos encontrar pelo menos 4 vezes neste salmo, este refrão, esta ideia: rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. E o Alfredo já nos desafiou esta manhã a fazer isso, a pensar, com base até no salmo da semana passada, quais as razões pelas quais nós podemos dizer bem o nome de Deus. Este salmista volta a elas e vai nos dar aqui 4 aspectos. O primeiro, podes passar mais um clique, é aqueles que andam pelo deserto. Aqueles que diante da vida tomam decisões de fazer os seus próprios caminhos. Queremos nós fazer as nossas escolhas. Queremos ser livres na realidade. Este foi o pecado de Adão e Eva. Porque queriam ser realmente livres, queriam ter conhecimento do bem e do mal, queriam fazer as suas próprias escolhas, não queriam depender de Deus, meteram-se por caminhos que deram num deserto. E talvez alguns de nós se sintam assim. Sentimos-nos que as escolhas que temos feito na vida nos têm levado a desertos, a situações complicadas, ficamos famintos e sedentos, cansamos-nos e não chegamos a lado nenhum. Então este é o primeiro aspecto destas pessoas que aqui estão. São estes homens que alguma vez tentaram fazer os seus caminhos e depois chegam à aridez. Por isso Jesus nos dá essa recomendação: quem tem sede, venha a mim. Tens sede de Deus, mesmo sendo cristão, em vez de se calhar de estar a render graças ao Senhor, fizeste a opção de tentar escrever a tua própria vida. E normalmente quando a gente tenta fazer pelas nossas próprias forças, acontece isto. Começamos a entrar por caminhos errantes e aquilo que nos parecia uma autoestrada de felicidade tornou-se num caminho desértico. Algo sem esperança, algo sem qualquer flor à vista. E por isso a alma ficou sedenta, ficou cheia de fome. Mas é importante percebermos que temos um sítio para retornar. Clamemos ao Senhor. Rendem graças ao Senhor porque Ele é bom. E as suas maravilhas, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Não há situação alguma que tu e eu possamos ter na nossa vida que Deus não possa intervir. Não há situação alguma que tu e eu estejamos a viver das quais Deus não possa intervir. Deus é o Deus que tem todos os recursos. A única coisa que Ele espera de nós, e é aquela que nós vamos encontrar repetidamente neste salmo, é que na nossa angústia nós não continuemos a fazer disparates. Na nossa angústia nós não continuemos a agir pelas nossas próprias forças. Na nossa angústia nós possamos ter a humildade suficiente para clamar ao Senhor. Clamemos ao Senhor e Ele nos livrou de todas as nossas tribulações. Deus é aquele que livra. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que está perto. Talvez alguns de nós já experimentámos situações na nossa vida onde chegámos a becos sem saída, onde pensávamos que isto ia dar bom resultado e de repente não deu. E começámos a questionar, será que fizemos as boas escolhas? E é nesse momento que convém clamar ao Senhor. Porque Ele responde. Agora, o que é interessante também neste salmo é que às vezes parece que alguns de nós passamos pelo deserto e depois de livres dessa situação, continuamos a agir como se estivéssemos no deserto. Continuamos a agir como se nunca tivéssemos sido dessedentados, nunca tivéssemos sido alimentados pelo Senhor. Faz-me lembrar aquela anedota, não é? Do Senhor que ia no comboio, ia daqui para o Algarve, não sei se era o Jorge, que ia daqui para o Algarve de comboio, de autocarro, e ia lá um senhor ao lado, e ele dizia, mas que sede que eu tenho, mas que sede que eu tenho. E um homem levava ali um garrafão de água, e estava a ouvir aquela história, e, mas que sede que eu tenho. E já em Alcácer do Sal, e o homem, mas que sede que eu tenho. Mas que sede que eu tenho. E o homem vai, aproxima-se de Grândola, e, mas estou cheio de sede, que horror, mas que sede que eu tenho. E o homem já estava farto de ouvir aquela conversa, amigo, tome lá um copo de água, beba água. Muito obrigado, muito obrigado. Ele bebe a água, fica com a sede completamente saciada. Sim, mas que sede que eu tinha. Mas que sede que eu tinha. E às vezes nós somos assim. Eu ando no deserto, estou sedento, o Senhor dessedentou-me, matou a minha sede, livrou-me do mal. Mas que perigo que eu passei. Mas que coisa difícil que eu vivi. E não damos graças ao Senhor. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre.
Não temos que ficar presos ao passado, amarrados à circunstância. Podemos olhar para a frente, mesmo que tenhamos feito escolhas erradas. É interessante que o texto começa por dizer que Deus congregou os redimidos de toda a terra. E houve alguns que nesta tentativa de se aproximarem de Deus, porque a maior parte dos intérpretes coloca este salmo no regresso do povo da Babilónia. E dá a ideia quase que o povo estava a vir da Babilónia para a cidade santa. E alguns tomaram caminhos próprios. Fizeram a sua própria rota. Por aqui este atalho, diz o povo, não é? Quando quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. E às vezes nós queremos fazer um atalho na vida. Se eu for por aqui, resolvo o meu problema. E começamos a ter problemas ainda mais graves. Porque tentamos fazer um atalho. E esta ideia, enquanto Deus tentava congregar os seus remidos de todas as partes da terra, alguns começaram a fazer o percurso pelo deserto. E obviamente a meio do caminho perceberam que não é esta a opção, não é este o caminho que eu devo fazer. Tiveram a sensatez de clamar ao Senhor. Então, se a tua situação é uma situação em que te sentes a vaguear pela vida sem rumo, sem direção, já não sabes bem se é para a esquerda ou para a direita, não sei se é este curso que eu tenho de seguir ou é aquele curso que eu tenho de seguir, é esta profissão ou é sair do país ou é fazer o quê? Clama ao Senhor, porque Ele não te deixa desorientado. E a minha esperança, e eu creio que é a lição que nós podemos retirar deste salmo, é que no fim dessa circunstância tu possas dizer: eu dou graças a Deus, porque Ele é bom. Deus é bom. E Ele respondeu à minha oração. Eu não creio que Deus nos deixe para sempre desamparados. Nosso Deus é tão bom, que Ele tem sempre uma resposta para nos dar. Agora, a resposta que Deus tem para nos dar nem sempre é aquela que nós queremos ouvir. Mas Deus tem sempre uma resposta para nos dar. E a resposta de Deus, eu quero vos garantir, é sempre a melhor. Eu já tenho chegado a um momento da minha vida em que eu já cheguei ao ponto de perceber, não é preciso muito, porque eu já tinha a ideia que não era assim, mas já cheguei ao ponto de perceber que eu não sou muito inteligente e Deus é muito mais inteligente que eu. Então as propostas de Deus são sempre melhores que as minhas, o melhor é segui-las. Durante muito tempo da minha vida, às vezes eu pensava que as minhas ideias eram fantásticas. E então era melhor fazer as minhas ideias do que aquilo que a Bíblia diz. Hoje já percebi que aquilo que a Bíblia diz é muito melhor do que aquilo que eu posso imaginar. Cuidado com os caminhos errantes que nós trilhamos. Mas há sempre uma oportunidade de clamar ao Senhor e Ele responde, e Ele nos livra, Ele nos conduz a esta cidade onde podemos habitar tranquilos, porque é isso que Jesus foi fazer. Eu vou-vos preparar um lugar, não é preciso andar ansiosos com coisa alguma. Por isso o povo que é redimido, que encontra este lugar de descanso, pode render graças ao Senhor, porque Ele é, podem dizer comigo, porque Ele é bom. Não tenham dúvidas sobre isto. Se há alguém que quer fazer-nos pensar que Deus não é bom, é o inimigo das nossas almas. Ele quer nos levar a pensar que Deus é um Deus assim meio maquiavélico, meio maldoso, que está a fazer-nos passar por sofrimento só para nos tramar a vida. Deus não é assim. Mesmo nós cristãos às vezes temos um discurso como aquele senhor lá do autocarro ou do comboio. Ah, mas que cedo que eu tinha, já fomos descedentados, cala-te um bocadinho, dá graças pela água. Mas também não te tornes chato outra vez, graças pela água, pois continuas a incomodar os outros. Mas rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, nosso Deus é bom. Este é o primeiro episódio, é o primeiro cenário que o salmista nos traz à reflexão. É possível andar na vida por caminhos errantes, mas há um retorno. Não há caminho nenhum que em si mesmo seja o fim. Se nós clamarmos a Deus, tem solução. Se nós clamarmos a Deus, Deus tem solução. Então não há caminho, por mais difícil que pareça, por mais tortuoso que seja, por mais sedento que estejas, que não tenha uma solução vinda de Deus. Clama a Deus, Ele traz a solução. O segundo aspecto que nós encontramos aqui é um cenário um pouco mais terrível. Verso 10 em diante. Diz: aqueles que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte, presos em aflições e em ferros,
por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Aqui temos agora um cenário diferente. Podes só dar mais um clique, agora saímos do deserto, fomos para a prisão. Não sei se melhorou, mas este é o cenário. Por causa da nossa rebeldia, o primeiro aspecto é alguém que toma a decisão de fazer o seu próprio caminho. Não necessariamente rebelde, mas alguém que tomou decisões erradas na vida. Por outro lado, o segundo cenário aqui, o segundo tipo de pessoa aqui, é aquela pessoa que arrogantemente sabe o caminho de Deus e faz a sua vontade. Eu sei o que é que a Bíblia diz, mas eu quero fazer da minha maneira. A Bíblia diz para eu não me associar com aqueles que não são cristãos nos negócios, mas eu vou fazer o meu negócio com esta pessoa. Eu vou me associar e criar uma sociedade. Isto vai trazer problemas, porque um vai pensar que pode fugir ao fisco, e aquele que é cristão espero que não pense isto, não é? Espero eu. E obviamente isto vai dar chatice. Obviamente isto lá à frente um vai dizer não faz mal nenhum dever aos credores, e se tu és cristão diz não, a única coisa que eu posso ficar a dever é o amor, porque de resto eu não posso ficar a dever nada a ninguém. Alguém vai poder dizer, não, a gente pode aqui dar um jeito às coisas, e tu vais dizer, não, eu quero trabalhar como para o Senhor e não para os homens, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero glorificar a Deus com aquilo que eu faço. Então este é aquele que arrogantemente, percebendo a palavra de Deus, tem algum conhecimento, mas percebe a palavra de Deus e arrogantemente, rebeldemente, toma a decisão de desprezar esta palavra. Por isso é aqueles que se assentam nas trevas, é aqueles que andam na sombra da morte, é aqueles que vivem presos a aflições e a ferros. E aqui muitas vezes são vícios que nos prendem, que nos amarram. Vícios como a mentira, vícios como o álcool, vícios como o café. Estávamos a falar a semana passada, não é? E a Wanda tinha pedido, por isso é que eu estou a falar disto, para um dia dar o seu testemunho sobre como Deus a livrou do vício do café. Alguns dizem, mas isto não tem mal nenhum. Mas é uma prisão. Muitas vezes alguns não conseguem funcionar de manhã se não beberem a sua dose de cafeína. E é um vício. Se é um vício, trata dele. Eu não estou a dizer que toda a gente que bebe café é viciado. Não entendam mal o que eu estou a dizer. Mas se é um vício, não te deixes dominar por nada. A única coisa que te deve dominar é o Espírito do Senhor. Então, há pessoas aprisionadas, amarradas, subjugadas, não têm a liberdade, porque se deixaram prender por causa da sua arrogância, da sua rebeldia. Sabendo aquilo que deviam fazer, fizeram de forma diferente, desprezaram aquilo que eram os conselhos do Deus Altíssimo. E sabem porque é que é arrogante? É por causa daquilo que eu já disse ainda há pouco. É arrogante porque às vezes nós pensamos que sabemos mais que Deus. Ele é o Deus, é curioso, como o salmista aqui descreve, o Deus Altíssimo. O Deus que está sobre todas as coisas, o Deus que conhece tudo. Será que Ele não sabe mais da tua situação do que tu próprio? Será que Deus não tem uma sugestão, uma solução para a tua situação concreta, para o teu problema familiar, para o teu problema de desemprego? Será que Deus não tem uma solução para as escolhas que tens que fazer diante da vida? Será que quando Deus diz que é importante termos uma vida de santidade, uma vida sexualmente saudável, será que isto não faz sentido? Obviamente depois as pessoas deixam-se amarrar, enredar por prisões e obviamente ficam subjugadas. É curioso que a maior parte das coisas que nos dão prazer, sendo levadas ao extremo, tornam-se vícios. Comida. Eu nem vou entrar por aquilo que é os vícios habituais, porque há vícios que a gente obviamente vê logo que são terríveis. Mas a comida, por exemplo, é ótimo, é bom ter um cozido à portuguesa. Eu gosto imenso de um cozidinho à portuguesa. É fantástico. Cuidado com as muitas feijoadas e os muitos enchidos, não é? Agora dizem que faz mal. Cuidado, seja moderado. Mas é bom. Agora imaginem que nós comemos aquilo todos os dias. Houve aí um desses programas de jovens que dá, penso que foi no MTV ou assim, alguém que comeu hambúrgueres durante um mês. Só comia hambúrgueres todos os dias. Porque ele queria supostamente provar que aquilo fazia mal. E obviamente que faz, não era preciso ele fazer aquilo. Mas pronto. Durante 30 dias o homem só comeu hambúrguer. Obviamente aquilo desorganizou a vida dele toda, a saúde dele toda. Tudo o que dá prazer, comer um hambúrguer de vez em quando não faz mal nenhum, é bom, a gente gosta, tem um bom sabor, é um bom paladar. Mas agora comer todos os dias, a toda a hora, ao pequeno almoço, almoço e jantar, obviamente não faz bem à saúde.
Mesmo comer coisas que aparentemente são saudáveis, se comermos aquilo só e somente aquilo, obviamente vamos ter uma alimentação desequilibrada e não vai fazer bem. Eu lembro-me do meu pai, que obviamente alguns sabem que ele tinha problemas com alcoolismo, mas ele, quando falava dos toxicodependentes, ele dizia: oh, que horror, os toxicodependentes isto, como se ele não tivesse um problema terrível com o álcool. E eu conheço muitos outros alcoólicos que falam daqueles que têm outros tipos de vícios, como se o vício deles não fosse igual. Vivem presos e nem se dão conta. E é terrível. Então o salmista está a dizer: há pessoas assim. Mas até para estas pessoas assim, até para os rebeldes, para aqueles que fizeram opções e estão agora neste momento subjugados e presos, há solução. E qual é a solução? Vamos vê-la juntos. Eles desprezaram os conselhos do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Estas são as consequências de ter feito as decisões que fizeram. Então, no verso 13, na sua angústia, o que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. É possível ser liberto até dos vícios. É possível ser liberto das cadeias. É possível ser completamente livre. E Deus, diz o verso 13, os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas, da sombra da morte. E lhes despedaçou as cadeias. Por isso rendemos graças ao Senhor, porque a sua bondade e as suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Não há nada que possa impedir a ação de Deus, nem os vícios. Agora é preciso chegar a um ponto da nossa vida onde nós temos a humildade de clamar. Enquanto nós arrogantemente tomamos as nossas decisões, dificilmente seremos livres. E clamar significa mesmo pedir ajuda, significa mesmo clamar. Só que nós somos tão moderados, tão equilibrados, que nós clamamos assim baixinho: ajuda-me, Deus. O que é clamar? Alguém pode... Eu se pedisse a alguém para me... Expandir-se em alta voz. Expandir-se em alta voz. Aqui está uma definição, não é? Clamar é gritar. É dizer: ajuda-me, Senhor! Mas nós somos tão moderados, tão equilibrados, que até isto ficam já chocados que o pastor gritou, não é? Ajuda-me, Deus. Nós clamamos assim: Senhor, ajuda. Às vezes o clamar também é baixinho, é sussurrado. Mas o clamar tem esta intenção de com tudo aquilo que há em mim, eu estou num ponto de desespero tal que eu preciso da ação de Deus na minha vida. Já não estou mais eu no controle, eu já não sei o que fazer, eu preciso que Deus faça em mim. Já alguém chegou a um ponto de clamar ao Senhor aqui nesta sala? Já alguém? Eu já. Já clamaste a Deus alguma vez? Já te sentiste num ponto em que percebeste que as tuas forças não chegam? E implorar. Implorar a Deus: preciso de Ti, Senhor. E o que é que aconteceu? Quando implorámos, quando clamámos, alguém experimentou o alívio, o socorro do Senhor? Graças a Deus por isso. Rendem graças por isso. Porque o Senhor é bom. Ele não deixa de responder aos nossos clamores. Esta é a maravilha do nosso Deus. Ele não é um Deus sisudo que nos quer ver aí tristes e macambúzios o tempo todo. Ele é um Deus que quer salvar o seu povo. Precisamos chegar ao ponto de clamar a Deus. É interessante, nos grupos de ajuda terapêutica, há pessoas que estão a cair em vícios de alcoolismo, como o nosso grupo à terça-feira. Uma das expressões que nós usamos é a pessoa que precisa bater no fundo do poço. Precisa chegar a um ponto onde ele percebe que não tem saída, não tem alternativa. A alternativa é só para cima. É só em Deus. E quando eu chego a esse ponto, eu clamo a Deus e Deus vem em meu auxílio, que é o mais fantástico. Não há situação que eu viva que não tenha solução da parte de Deus. Deus tem solução para o teu problema. Precisamos chegar a um ponto de clamar. Precisamos chegar a um ponto de dizer: Deus, és Tu, eu já não quero fazer mais, porque os caminhos que eu fiz, as decisões que eu tomei contrárias à Tua vontade, eu sabia que era a Tua vontade, mas eu fiz na mesma. Essas decisões trouxeram só desgraça, trouxeram prisão, trouxeram um inferno em que eu vivo. Por isso eu clamo a Deus: faz Tu, e eu entrego nas Tuas mãos. E por isso vamos render graças ao Senhor, porque eu vi as Suas maravilhas. Ele livrou-me das minhas tribulações, Ele destruiu todas as prisões em que eu estava, e hoje eu posso declarar que eu sou livre em Cristo Jesus.
Depois entramos num outro exemplo, num outro tipo de pessoas, verso 17 em diante. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Este é o outro tipo de pessoas. Pessoas que, por um lado, não sabem o que fazer. Podes passar para o próximo slide. São pessoas que, de alguma forma, a Bíblia usa, eu gosto desta expressão, estultos. A estultícia, o que é a estultícia? O que é ser estulto? Eu prefiro que sejam os irmãos a dizer do que ser eu a dizer aqui do púlpito. O que é ser estulto? Altivo, altivo, é quê? Insensato, insano. No vernáculo é estúpido. Um parvalhão. Uma pessoa, por causa da sua parvoíce, por causa da sua estultícia, eu gosto mais desta expressão, é mais bonita. Já não fico tão mal na fotografia, não é? Por causa da minha estultícia e por causa dos caminhos que eu tomo, obviamente vou começar a colher coisas nada boas. É interessante eu tive muito na dúvida se punha ou não esta fotografia deste lado. Não é? A estupidez humana é a fonte mais lucrativa do mundo. Nós sabemos que o tabaco faz mal, mas vamos fumar, não há crise. Também não contraio logo o cancro assim que fumar um cigarro, não é? Eu sei que o álcool faz mal e que não devo conduzir debaixo da bebida alcoólica, mas eu só tenho 0,5, qual é o problema, não é? E começamos a fazer coisas estúpidas. Saiu aí um estudo que diz que os enchidos faz mal, mas não faz mal. O estudo também diz que não faz mal comer moderadamente, atenção. Mas cuidado com as consequências da estupidez. Porque muitas doenças que nós temos não são Satanás a atormentar-nos, não é o diabo que nos quer fazer mal, são fruto da nossa parvoíce. Porque nós sabíamos que aquilo ia fazer mal e continuámos a comer ou a agir de acordo com isso. Depois, obviamente, há doenças associadas a comportamentos. A ideia de que o corpo lindo e o corpo atlético é aquele que é magro e não tem nada de gorduras. E isto leva a doenças como a anorexia. E temos situações complicadíssimas. A anorexia mata. Não é uma brincadeira. E temos jovens, afeta muito mais os jovens, não quer dizer que os adultos não vivem o mesmo problema, da anorexia. Não comem para manter a elegância. E sempre que estas pessoas que têm este tipo de distúrbio se olham ao espelho, são sempre gordas. Nada lhes fica bem. O seu corpo nunca está perfeito. E por isso deixam de comer. É interessante que este texto diz exatamente isso no verso 18. Estas pessoas, por causa das suas estultícias, por causa dos caminhos que tomaram, a sua alma aborrece o quê? Só de comida. É por isso que eu estou a falar da anorexia e da bulimia. São doenças do foro do distúrbio alimentar. A sua alma já não tem prazer em nada. Nem na comida tem prazer. Aquilo é horrível, só pensar que é hora de comer, aquilo é um tormento. E isto é uma doença. Muitas vezes é alimentada por parvoíce. No sentido de que achamos, e a parvoíce, as pessoas que sofrem deste problema não me entendam mal. A parvoíce é pensarmos que o corpo elegante é um magro. Nós temos o corpo que temos. Devemos ter uma alimentação saudável, sem dúvida alguma. Mas cuidado com os modelos que andam por aí. Hoje em dia a internet e o mundo da moda empurra as pessoas para um ideal que não existe. É interessante, quem vê na net aparece muitas vezes situações onde eles colocam um modelo e depois do modelo é trabalhado em Photoshop e aquela pessoa não existe em lado nenhum, nem na realidade ela existe. Porque tiram as rugas dos olhos, esticam o pescoço, põem mais cabelo, tiram não sei quantos quilos à pessoa e a pessoa afinal não é aquilo, mas começou por ser alguma coisa parecida com aquilo. E as pessoas idealizam aquilo que o Photoshop fez. E não aquilo que é a realidade. Cuidado com os caminhos que nos propõem e que nós, de uma forma insana, seguimos, sem perceber as consequências que isso traz para a nossa saúde. Então este é o outro grupo de pessoas que de uma forma insana toma decisões, de uma forma insana mete-se por caminhos que vão prejudicar a sua saúde, vão prejudicar o seu bem-estar,
E obviamente ficam enredadas em situações tais que muitas vezes precisam de ajuda especializada. Pessoas com anorexia, bulimia, eu já tenho acompanhado alguns casos destes, e são terríveis, porque as pessoas acreditam mesmo que estão gordas, mesmo pesando 50 quilos. E olham-se no espelho e não gostam daquilo que veem. O seu problema está cá dentro, não está no espelho. Às vezes há aquelas feiras, antigamente havia na Feira da Ladra, havia a Casa dos Espelhos, não é? Ou a Feira Popular, não é Feira da Ladra não. Na Feira Popular havia a Casa dos Espelhos, não é? E eu chegava lá e ficava muito mais gordo, eu até sou magro, não é? E ficava gordo naquele espelho. Outros que eram magros ficavam, ou outros que eram gordos ficavam elegantes, mais altos. Eu ficava sempre com 2 metros, quando havia lá um espelho, eu ficava bem alto. Eu gostava desse espelho. E às vezes nós vamos atrás destas sugestões, destas ideias insanas, mas nós alimentamos estes caminhos. E obviamente chegamos a pontos de ficar angustiados, ficarmos cansados da nossa própria existência. Mas mesmo este tipo de situações, verso 19, se na angústia eu clamar, o que é que acontece? O Senhor me livra das suas tribulações. Ele enviou-lhes a sua palavra e o que é que aconteceu? Eles ficaram curados, ficaram sarados. E livrou-os de tudo aquilo que era mortal. Por isso mesmo, rendem graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçamos sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. É interessante depois as medidas que o salmista propõe àqueles que têm a terapêutica. Viveram o livramento da parte de Deus, viveram o momento de serem sarados da parte de Deus. Rendam graças e no caso destes que estavam enfermos, ofereçam sacrifícios ao Senhor. Em vez de continuar no caminho insano, em vez de continuar a fazer aquilo que não é saudável, façam aquilo que é saudável. Encham a cabeça com ações de graça, com coisas que são boas, saudáveis, verdades. Olhem para vocês com os olhos corretos. Deixem ser Deus a moldar a vossa mente. Ofereçam a Deus sacrifícios de ações de graças. Proclamem com júbilo as suas obras. Há sempre um caminho alternativo àquele que nós trilhávamos. Atribuem a Einstein a seguinte frase. Não sei se é, se não, mas atribuem pelo menos a ele a seguinte frase. Insanidade é continuar a fazer a mesma coisa, vezes sem conta, e esperar resultados diferentes. O salmista está a dizer a mesma coisa. Deixa a tua insanidade, deixa a tua estultícia, deixa este caminho. Se chegaste a um ponto em que já percebeste que isso está-te a prejudicar até fisicamente a saúde, muda de ação, clama ao Senhor e Ele vai-te socorrer. Ele vai-te salvar. E leva a tua cabeça a pensar em coisas diferentes. Leva a tua mente a encher-se com ações de graças. Leva a tua mente a encher-se com alegria. Da próxima vez que te olhares ao espelho e disseres, bem, eu não sou assim tão bonito, eu tenho uns quilos a mais, se tens, por favor, faz dieta. Muda de atitude. Eu ouvi um pregador que ela dizia, era uma pregadora até, que ela dizia, a maior parte das pessoas andam a fazer dietas antes do verão. Portanto, agora no inverno não vale a pena, porque agora vai-se meter o Natal, o fim de ano, não é? Depois é o tempo da engorda. Depois chega a época dali de janeiro, fevereiro, a pessoa entra na ressaca, fica deprimida, porque enfim, comi tanto no Natal e no fim de ano. E depois, lá para fevereiro, março, começa a encher os ginásios. Ali o do Adeal e o do Tiago, espero que encham fortemente. E as pessoas começam outra vez a querer queimar calorias à força toda. E depois vem outra vez, acaba o verão, vem outra vez o setembro, o outono, aquilo é tão deprimente, vamos comer chocolates, vamos comer bolos, e começa outra vez todo o ciclo novamente. E essa pregadora dizia, parem de fazer dietas, mudem o estilo de vida. Mudem de estilo de vida, mudem a vossa maneira de encarar a vida. Ponham a mente mais saudável, olhem para vocês com mais saúde. Entendam e olhem para a vida com mais alegria. Deixem de lado essa amargura, esse ressentimento, esse fel dentro de cada um de vocês. Porque isso é o que vos conduz à doença. E é interessante que os médicos estudam isto e dizem que é verdade. Muitos problemas gástricos são produzidos por fígados, como dizia o apóstolo Paulo Pedro, fígados que só destilam fel. Pessoas amargas com a vida. Não vê nada de bom a acontecer. Tudo é terrível.
E isso conduz muitas vezes à doença. Doença mental e, consequentemente, doenças físicas. Por isso a estes, diz o salmista, ofereçam sacrifícios de ação de graça. Metam na vossa cabeça a palavra gratidão. Metam no vosso íntimo alegria. Verdade. Olhem-se nos olhos e assumam quem vocês são. Não tenham receio de ser quem são. Muitas vezes nós definimos aquilo que nós somos pela antítese, pelos outros. Eu não sou este, eu não sou aquele, eu não sou aquele outro. Pois não, não és. Nem precisas de ser, nunca terás que ser o outro. Assume quem tu és, tu próprio. E por isso dá graças a Deus. Enche a tua cabeça com júbilo. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus que não nos quer ver constantemente abatidos. Ele é um Deus que não nos quer ver constantemente em baixo. Ele é um Deus que quer salvar aqueles que são seus. Por isso, os redimidos do Senhor, é interessante esta expressão que começa por colocar quem são aqueles que devem dar graças a Deus. São aqueles que já tiveram a experiência com Deus. São aqueles que já foram resgatados por Deus. Esses louvem ao Senhor. Por último, temos aqui um quarto aspecto. Podes passar para o quarto aspecto. São aqueles que vivem do trabalho árduo. Aqueles que são pessoas que dizem, não, nós temos que pôr mãos à obra. Temos que trabalhar arduamente. E é interessante que o povo de Israel não é conhecido por ser um povo de marinheiros, mas aqui o salmista traz-nos a reflexão, a partir do verso 23, estes que trabalham no mar. Leiamos a palavra do Senhor. Os que tomam navios e descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar os ventos tempestuosos e levou as ondas do mar. Subiram até aos céus e desceram até ao abismo. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andavam e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. No meio de uma tempestade, é interessante que é exatamente isto que relatam os marinheiros. Nós conhecemos, obviamente, algumas pessoas lá da igreja de Sesimbra que são pescadores. E o António estava a contar exatamente um episódio que ele viveu numa tempestade, em que eles saíram do porto de Sesimbra, iam no seu barco para ir à pesca, e de repente levanta-se uma tempestade sem eles darem conta. E ele dizia, o barco parecia uma casca de nós. Conforme subia, a gente só via o céu. Não se via mais nada. Perdíamos completamente o horizonte de vista. Só se via o azul, ou o cinzento do céu. E depois, quando o barco passava a onda, só se via o fundo do mar. E é exatamente isto que o salmista aqui está a retratar. Quando há tempestades em que tu não consegues ver mais nada, exceto aquilo que está diante dos teus olhos, porque obviamente a crise, a situação é tão terrível, que tu só consegues estar focado naquilo que se aparece diante dos olhos naquele momento. Mas estes são aqueles que muitas vezes começam por ter uma atitude natural. Aqueles que pegam no trabalho árduo e fazem a sua vida normal. Mas acham que, pelos seus esforços, pela sua capacidade de trabalho, pela sua inteligência, são capazes de resolver todos os problemas da sua existência. Estes normalmente dão-se a maus resultados. Porque o trabalho árduo, muitas vezes as pessoas são esticadas pela entidade patronal, nem têm tempo para mais nada. Nem para a família, nem para Deus, nem para o lazer, nem para o descanso, muitas vezes. São esticados ao máximo. Estes são aqueles que são lançados muitas vezes até numa aventura, começam com uma ideia interessante, vou montar a minha própria empresa, vou fazer o meu próprio negócio, mas depois não percebem que mesmo no trabalho árduo, às vezes vem a tribulação, vem a tempestade. Qual deve ser a atitude mais uma vez? Verso 28. Na sua angústia clamaram ao Senhor. E Deus o que é que fez novamente? Livrou. Não há local algum onde Deus não intervenha. Deus é melhor do que qualquer pronto-socorro. Ele vai ao deserto, Ele vai ao alto mar, Ele vai às prisões, Ele vai aos hospitais. Deus está em todo lugar para salvar das nossas tribulações. Ele é o Deus que nos livra de todas as nossas tribulações. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Quando li este salmo, esta parte deste salmo, fez-me recordar logo o momento em que os discípulos estavam no barco com Jesus. E Jesus dormia.
Eles estavam em tormentas, eles estavam no meio de um pequeno lago, mas aquele lago levantou-se uma tormenta e os discípulos estavam angustiados, sem saber para onde se virar. Foram acordar Jesus e Jesus repreendeu os ventos, Jesus repreendeu o mar e logo veio a bonança. E logo o mar se acalmou. É interessante que os discípulos, não sei se eles conheciam este salmo, se sabiam este salmo de cor, mas quando eles viram isto, eles renderam graças ao Senhor. E Pedro diz, como porta-voz dos discípulos, quem é este que tem poder até para acalmar a tempestade? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas maravilhas duram para sempre. Esta é a experiência daqueles que, passando por um destes 4 cenários, pode ver quem Deus é. Pode experimentar a bondade de Deus. E por isso pode clamar, Deus é bom. Este salmista, depois, o quinto cenário não tem nada a ver com os anteriores. Ele vai explicar a soberania de Deus, quem Deus é, como Ele é poderoso, como Ele livra e continua a livrar. E no final deste texto, no verso 42 e 43, ele volta a dar um resumo daquilo que estes 3 grupos de pessoas podem fazer. Podes passar para o último slide? Ele diz então, no verso 42, os retos, aqueles que são justos, aqueles que são os redimidos do Senhor, aqueles que têm uma relação com Deus, assistindo a estas situações que acontecem na vida dos outros, isso promove consolo, promove alegria, promove júbilo, porque nós vemos que Deus não só opera em nós, mas opera também naqueles que até nem conhecem a Deus. Por outro lado, temos os insensatos, os pecadores, os ímpios, aqueles que não temem a Deus. E o salmista diz lá no verso 42, quando eles presenciam a ação de Deus na vida dos seus fiéis, na vida dos outros, a sua boca se cala, porque eles não têm resposta. Não há argumentos possíveis quando Deus opera maravilhas e livra alguém das drogas, por exemplo, ou do álcool, ou da pornografia, ou da mentira, ou do tabaco. Quando Deus livra alguém de uma enfermidade, quando Deus livra alguém de uma prisão, quando Deus livra alguém que estava sem rumo, sem direção, não há palavras para contrariar a ação de Deus quando isto acontece na vida de alguém e nós testemunhamos. Então a boca dos ímpios fica silenciada, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por outro lado, temos aqueles que são sábios, aqueles que, olhando para a vida, retiram lições. E esses podem ser edificados por aquilo que está a acontecer na vida dos outros. Alguém dizia que há 3 tipos de pessoa, não é? A pessoa que é sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Vê os erros acontecer na vida dos outros, ela própria aprende e já não cai nesses erros. Essa é a pessoa sábia. Depois há aquela pessoa que é inteligente, que aprende com os seus próprios erros. Ou seja, não consegue ter o discernimento suficiente para, vendo os outros errar, evitar o erro na sua vida, mas quando ele erra, quando ele bate com a cabeça, ele aprende. Esse é o inteligente. Há algumas pessoas assim, ele sabe que aquilo vai dar mau resultado, mas ele tem que bater com a cabeça na parede. Nós usamos esta expressão. Enquanto não der com a cabeça na parede, ele não aprende. Estes são os inteligentes, mas ainda aprende quando bate com a cabeça. Às vezes cheio de mazelas, cheio de pensos e pontos, não é? Mas aprendeu. E depois há os burros. Os burros são aqueles que nunca aprendem, nem com os seus próprios erros, nem com os erros dos outros. Não querem aprender. Dão com a cabeça na parede, ficam a sangrar, mas acham que vão voltar a dar com a cabeça na parede. Que o caminho é por aqui, isto tem aqui uma porta, e pumba, mas tinha aqui uma porta, e pumba, e... Não tem! Não, mas eu dei ontem com a cabeça aqui, isto parecia moco, e pumba, mais uma cabeçada. Isto... Vai tentar abrir a porta com a cabeça, mas não vai conseguir. Não aprende. Esses são os burros. Então o salmista está a dizer que sejamos sábios, que sejamos justos, que demos glória ao nome do nosso bom Deus. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Se tu te identificas com um destes 4 cenários, por favor, vê o que é que Deus te diz para fazeres. Porque cada um destes cenários tem atitudes que precisam ser ajustadas. Cada um destes cenários
precisa ser integrado na tua vida. Se estás com sede, Deus te deu a resolução para o teu problema. Se estás preso, Deus te libertou. Se estavas doente e enfermo, Deus te pede para encheres a tua cabeça com júbilo. Se estavas a tentar pelas tuas próprias forças e teu trabalho árduo resolver a tua vida, Deus diz que essas tormentas cessaram e Ele espera que tu te alegres pelo menos com a bonança que Deus traz. Então que esta palavra do nosso Deus nos encoraje a continuar aquilo que já começamos, de render graças ao nosso bom Deus. Porquê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus vos abençoe.